O item 38 da sessão eletrônica, procedimento de controle administrativo 442/2016-02. O advogado encontra-se presente. Item 38 é o doutor Aloísio. O conselheiro Otávio, Vossa Excelência é o relator, Vossa Excelência tem a palavra para apresentar a manifestação de Vossa Excelência. Sérgio. Trata-se de PCA proposto pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, onde afirma a existência de desvio de função de forma habitual perpetrado pelo Ministério Público daquele Estado. Segundo o requerente, a situação estaria caracterizada uma vez que os assistentes de promotoria desempenham de forma não eventual as atribuições de assessor classe R, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, embora as leis estaduais números 11.652 de 2001 e 10.695 de 96 estabeleçam diferentes atribuições a cada um desses cargos. Narra que a prática, apesar de ilegal, acabou se sedimentando no âmbito da instituição, já que financeiramente menos dispendioso para a administração a delegação de atribuições dos assessores de classe R aos assistentes de promotoria, os quais percebem remuneração menor. A síntese da questão trazida aqui é essa. Preliminares. Ilegitimidade ativa do sindicato. O sindicato requerente, na condição de substituto processual, postula em apertada síntese seja reconhecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público a existência de desvio de função pelos assistentes de promotoria de justiça. A jurisprudência mais recente vem reconhecendo a legitimidade do sindicato na defesa de direitos individuais homogêneos dos integrantes da categoria que representam, conforme eu trago precedente aqui do Tribunal Superior do Trabalho. Observa-se, entretanto, que, no caso dos autos, a tutela administrativa pleiteada não versa sobre hipótese de direito individual homogêneo. Isso porque, tratando-se de pedido de reconhecimento do desvio de função, se faz necessária a produção de prova específica para cada substituído, não se podendo falar, por conseguinte, em questões idênticas ou de origem comum, previsto no artigo 8º da Constituição Federal, combinado com o artigo 81, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Ao revés, verifica-se hipótese de direitos individuais heterogêneos, que não decorrem de situação de fato idêntica, comum, e dependem da análise concreta de relação jurídica específica, a afastar o interesse coletivo lato sensu. Nesse sentido, eu trago aqui precedentes dos tribunais aqui, TRF4, TRT da 6ª Região, nesse sentido. Portanto, é de rigor que se reconheça a ilegitimidade ativa do sindicato, autor para propor procedimento de controle administrativo visando o reconhecimento do desvio de função, extinguindo-se o feito sem exame de mérito. Prévia judicialização da matéria, a segunda preliminar. Nesse caso aqui, existem várias demandas individuais já em tramitação na Justiça Comum do Estado do Rio Grande do Sul. Assim sendo, como as matérias, obviamente, tratam do desvio de função, entendo que não cabe a esse Conselho analisar o mérito da demanda em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, esculpido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Ainda que não se tratem de ações propostas pelo sindicato requerente, não restam dúvidas que qualquer pronunciamento dessa Corte Administrativa poderá conflitar diretamente com as decisões individuais já proferidas, uma vez que a causa de pedir é a mesma. A causa de pedir, subjacente. Ademais, não se pode olvidar que o fato de o sindicato atuar como substituto processual na defesa de interesses individuais homogêneos dos assistentes de promotoria atesta que o verdadeiro impacto da tutela administrativa irá recair sobre os servidores e, portanto, tem efetivo potencial para gerar decisões conflitantes nas instâncias administrativa e judicial, violando o princípio da segurança jurídica. Trago aqui doutrina, jurisprudência e concluo.
Com esses argumentos, diante da prévia judicialização da matéria, voto pelo não conhecimento do procedimento de controle administrativo em epígrafe. O mérito. É importante esclarecer que o pedido do sindicato deve ser apreciado nos limites das atribuições constitucionais do CNMP, não cabendo sequer em tese a determinação de medida voltada à vinculação ou equiparação funcional entre carreiras de assistente de promotoria e assessor classe R. Isso em razão de tais providências, além de implicarem em violação às regras esculpidas no artigo 37, 2, 10 e 13 da Constituição Federal, significarem ofensa direta à súmula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, que prescreve a impossibilidade de órgãos que não tenham função legislativa aumentarem vencimento de servidores sob o fundamento da isonomia. Embora faça referência ao Poder Judiciário, tal súmula é em todo aplicável a esse colegiado, que, por conseguinte, deve ater-se no controle administrativo aos encaminhamentos determinados pelo artigo 127 do Regimento Interno. A cognição a ser desenvolvida nesse feito deve se restringir a um controle de legalidade, voltado à verificação da necessidade de desconstituição e eventual avaliação do ato administrativo, sob aspecto da sua legalidade. Passo aqui a questão central no âmbito do Parquet Gaúcho. No âmbito da administração pública, o desvio de função é atestado quando o servidor público é compelido, de modo contínuo e habitual, a realizar tarefas que são privativas de cargo diverso daquele que ocupa, ficando afastado, contudo, quando verificado que as atividades que alegadamente o configuram compõem igualmente o rol de deveres de seu cargo. No caso do Ministério Público do Rio Grande do Sul, os cargos de assistente de promotoria e assessor classe R têm suas atribuições discriminadas, respectivamente, nas leis estaduais 11.652 de 2001 e 10.695 de 96. E eu trago aqui os cargos com uma síntese aqui das atribuições específicas de cada um dos cargos. Da leitura atenta dessas normas, constata-se grande semelhança entre a configuração legal dos aludidos cargos, já que, nos dois casos, o legislador definiu as atribuições com uma generalidade e amplitude que as iguala em certos aspectos práticos. Com isso, possibilitou-se tanto aos assessores de classe R quanto aos assistentes de promotoria desempenharem tarefas atinentes à atividade meio e à atividade fim do membro do Ministério Público, com auxílio e subordinação direta a este, como, por exemplo, a elaboração de minutas e realização de pesquisas, dentre outras tarefas que envolvam o manejo da disciplina e a disciplina jurídica, sem que haja, apesar disso, caracterização de desvio funcional. Eu trago aqui alguns dos esclarecimentos prestados pelo MP do Estado do Rio Grande do Sul. Abro aspas. Nos cargos em comento, pode ocorrer, por vezes, dada a quantidade de processos, algum grau de dificuldade em estabelecer limites precisos quanto às tarefas de um e de outro servidor, podendo acontecer que exercentes de um cargo superior executem, eventualmente, tarefas de um inferior, e vice-versa. Porém, as tarefas estarão sempre relacionadas às atividades meias e às atividades fins do Ministério Público, dentro, portanto, das atribuições legalmente elencadas em matéria jurídica, sendo, no caso do assistente de promotoria de justiça, elaborada sob a supervisão estrita do promotor de justiça responsável. A exceção a esse raciocínio ficaria por conta dos casos em que, demonstrado que as funções de assistente de promotoria estão sendo realizadas exatamente com aquelas características que as diferem das desempenhadas por assessor classe R. Isso porque, em princípio, aos cargos de assessor é atribuída uma gama de atividades mais extensa e multifacetada, além do que submetidos a um grau de responsabilidade muito maior, ensejando, em contrapartida, remuneração superior. Nesse contexto, estaria caracterizado o desvio se, à guisa de exemplo, ficasse comprovado o exercício de tarefas com nível de complexidade incompatível com a formação exigida para o cargo de assistente de promotoria, sem supervisão ou com atribuição de responsabilidade característica do cargo de assessor classe R. Convém ponderar, todavia, que essas situações excepcionais, por serem extremamente particularizadas, não podem ser apreciadas em tese, independentemente das circunstâncias do caso concreto. Ao revés, sua constatação demanda comprovação casuística, a partir de um robusto conjunto probatório da ocorrência de desvio de função. Quanto ao laudo médico, ao laudo técnico médico, subscrito pelos psicanalista e psiquiatra Dr. Paulo Alberto Rebelato, observa-se que o documento faz referência a 3 servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul,
para adotar conclusões abrangentes e um tanto subjetivas acerca da situação funcional dos assistentes de promotoria da instituição. Aqui traz um laudo onde conclui que refiro-me à exploratória, devoração antropofágica e hierárquica dentro dos órgãos institucionais que promovem paradoxal e perversamente a injustiça. Isso aqui é um laudo médico, que vem nessa linha. Então, mais adiante, eu continuo dizendo, em contrapartida, a Procuradoria-Geral de Justiça colacionou aos autos parecer subscrito por integrante do Serviço Biomédico da Procuradoria-Geral do Rio Grande do Sul, que faz as seguintes considerações técnicas sobre o laudo a que me referi logo acima. Abro aspas. Sendo assim, importante referir que ler psíquica, descrita no documento em questão como um diagnóstico, não pode ser considerada como tal, uma vez que não há nenhuma referência a essa suposta patologia nos manuais oficiais. Diante do exposto, não se entende por necessárias maiores considerações de detalhamento sobre diagnóstico, etc., etc. Fecho aspas. Assim, não obstante os argumentos expostos pelo Sindicato de Servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por considerarmos que o local, a chefia e as tarefas efetivamente desempenhadas sofrem variação em cada caso, ao nosso pensar, o conjunto probatório colacionado aos autos em epígrafe é insuficiente à comprovação de que os assistentes de promotoria estariam exercendo em caráter de exclusividade tarefas próprias do cargo de assessor classe R. Aqui eu trago alguns acordos prolatados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse sentido. Por fim, no que tange à alegada desarmonia financeira entre os cargos, aos quais atribuídas funções tão semelhantes, cumpre considerar que a matéria, porque inserida nos limites da autonomia administrativa conferida aos Ministérios Públicos, extrapola as competências constitucionais conferidas ao CNMP, devendo ser debatido no âmbito institucional para buscar soluções legais, em busca das soluções legais existentes. Assim sendo, acolhe as preliminares de ilegitimidade ativa, prévia judicialização da matéria, para não conhecer do PCA em epígrafe. Caso superadas, no mérito, julga improcedente o pedido formulado pelo Sindicato de Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. É como voto, excelência. O próximo aqui é. Muito obrigado, conselheiro. Doutor Aloísio Zima, Vossa Excelência tem 10 minutos. Eu sei que pelo horário fica assim uma sensação e um clima assim de final de festa, até porque a fala do relator, abordando tecnicamente o tema, foi bastante definitiva, mas eu vou usar o meu tempo para uma reflexão que é muito importante, porque é a terceira semana que estamos vindo aqui e, claro, por contingências da própria organização da pauta, fica sempre a incerteza de quando virá o nosso momento. E quando ele chega, ele pode estar desgastado para as pessoas, mas ele continua sendo muito importante para nós. E é uma oportunidade fundamental para dizermos, primeiro, que em 2011, o Sindicato dos Servidores Públicos do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul procurou este conselho. E a posição ela foi num outro sentido. Na época, trouxe aqui o SIMP, também num PCA, que existia lá no Rio Grande do Sul, a figura do assistente de procuradoria, concursado, ocupante de cargo efetivo, e a seu lado os assessores de procuradoria, que ocupavam cargos de confiança. Havia uma disparidade remuneratória e eles cumpriam exatamente as mesmas funções. Nós levantamos essa tese na época e o Conselho foi cauteloso, no limite das suas competências, para dizer, mas disse, que identificava um sombreamento de competências no cotidiano desses trabalhadores, que isso gerava uma injustiça remuneratória e que, muito embora o Conselho Nacional do Ministério Público não tivesse competência para solucionar o problema, ele identificava o problema, ele não virava as costas para o problema
e sugeria que o Ministério Público Estadual no Rio Grande do Sul enfrentasse a situação e buscasse uma solução. E a solução foi encontrada. Na época, ainda que até de forma bastante criativa, foram criadas funções gratificadas para os assistentes de procuradoria e hoje continuam lá os assistentes de procuradoria e os assessores de procuradoria cumprindo tarefas semelhantes, mas com um padrão remuneratório equivalente. Por isso, pela experiência de 2011, nós voltamos agora aqui, 2016, 2017, para tratar do mesmo tema. Só que a situação aqui é muito mais grave, muito embora o relator tenha tido, e é legítimo isso, uma opinião completamente diferente. Nós temos lá no Rio Grande do Sul os assistentes de promotoria e os assessores. Os assistentes recebem, e vou usar os números para ser didático, os assistentes recebem R$5.000, os assessores R$10.000. O concurso para assistente tem como exigência superior incompleto. E o concurso para assessor, o concurso de superior completo. Bom, eu tenho que acreditar na boa-fé do legislador. Muito embora até em sala de aula eu sempre diga, a lei não é feita pelos anjos. Só que neste caso, o legislador tenho que pressupor estar em outro patamar, porque o legislador é o próprio Ministério Público. E o Ministério Público, em 96, criou a lei, propôs a lei do assessor. Em 96, criou o cargo de assessor. Em 2001, criou o cargo de assistente. E realmente, olhando as competências, existem janelas maliciosas que podem até induzir a ideia de que eles estão legitimados a fazer a mesma coisa. Bom, mas se isso é verdade, é gravíssimo, porque o legislador Ministério Público, na origem, pensou competências aproximadas, permitindo que o superior incompleto e o superior cumprissem as mesmas tarefas enquanto força de trabalho, mas o padrão remuneratório fosse completamente diferente. Essa distorção ela é tão assim conhecida e reconhecida no Rio Grande do Sul, talvez surja como uma dúvida neste conselho. Mas no Rio Grande do Sul isso é tão certo que ocorre, é tão sabido que ocorre, que muitos promotores têm para trabalhar com ele só um. Às vezes é só o assessor, às vezes é só o assistente, às vezes são 2 assessores ou 2 assistentes. E se morre um assessor, chama um assistente. E se aposenta o assistente, vem o assessor, porque do ponto de vista da organização administrativa do Ministério Público no Rio Grande do Sul, seria até impossível imaginar que eles são diferentes. Seria impossível viver tratando cada um num certo escalonamento de competências, porque eles são iguais, cumprem as mesmas tarefas. E, repito, no fundo, nem era essa discussão que a gente vinha fazer aqui. Muitos deles, mais de 60, propuseram ações individuais que estão rodando. E como eles estão fazendo prova desse desvio de função? Número 1, muito fácil fazer essa prova, porque como existe um sistema, é possível identificar a petição que cada um fez. E cada um deles que propôs a ação, e não são todos, porque eles têm lá seus temores, com certeza inexplicáveis, mas têm seus temores, eles juntaram essas peças lá. E em quase todos os processos, quem surge como testemunha nessas indenizatórias é o promotor que trabalha com o assistente, porque ele não sabe se o assistente é assessor ou se o assessor é assistente. Porque na dinâmica da gestão administrativa do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, não há dúvida em relação a isso, eles são a mesma pessoa. E a nossa fala aqui, ela está dentro de um padrão de razoabilidade. Alguém vai pensar assim, bom, mas o estagiário faz o trabalho do assessor, daqui a pouco o assessor faz o trabalho do promotor. Nós conseguimos notar as diferenças, mas não entre esses 2 cargos. Os assessores e os assistentes. Tem promotores falando em seu nome nas ações indenizatórias, dizendo, fazem o mesmo trabalho. As peças que estão eternizadas no sistema revelam, fazem o mesmo trabalho.
Hoje o Ministério Público caminha naturalmente para não fazer novos concursos para assistente. Ele viu o problema que foi criado, mas esse problema que está criado envolve um número grande de seres humanos que trabalham na mesma sala, que cumprem as mesmas tarefas. Como disse, se o assessor sai de licença, seguidamente fica o assistente como único auxiliar do promotor, sendo que em lugares do interior nem tem assessor, só tem assistente. Num primeiro momento, que é própria assim, da vontade de resolver o problema, nós até pensamos em procurar o Conselho Nacional do Ministério Público para que ele resolvesse o problema. Mas nós peticionamos no processo em tempo e talvez esse seja o pedido que possa dar aqui um caminho alternativo. Nós sabemos que o Ministério Público, que o Conselho Nacional não pode resolver esse problema. Mas usando a figura da Resolução 150 de 2016, nós fizemos em tempo o pedido ao conselheiro relator que o assunto fosse encaminhado para o Núcleo de Solução Alternativa de Conflitos, que é um núcleo recentemente instalado no Conselho Nacional do Ministério Público. Porque, justamente, eu estou encaminhando as conclusões, nesta fase tão especial da história do Brasil, que o Ministério Público, corretamente, no desempenho de suas competências, exerce adequadamente a crítica externa em relação ao Judiciário, ao Legislativo e até em relação ao Ministério Público, o Conselho Nacional ele atinge um outro patamar, porque ele precisa... Estou cuidando, muito obrigado, já vou terminar. O Conselho Nacional fica ainda mais exacerbado nas suas responsabilidades e competências, porque ele é o responsável pela crítica interna da instituição. E eu repito, e ter a oportunidade de dizer isso aqui já é algo importante para a categoria. Quem for ao Rio Grande do Sul, quem falar com os assessores e assistentes, quem estiver lá, não vai encontrar um que testemunhe que essa realidade não é a realidade verdadeira. E o jogo de palavras que permite dizer que as competências são as mesmas, ele torna o processo ainda mais escancaradamente equivocado, viciado, problemático e tem que ser resolvido. Porque, eu repito, eu não posso pressupor que o legislador Ministério Público, intencionalmente, criou um cenário de sombreamento de competências para que o superior incompleto ganhando 5 e o superior ganhe 10 para fazer as mesmas coisas. Então, eu peço aqui, no seguinte sentido, concluindo, que não seja possível que este Conselho resolva o problema, mas ele encaminhar a discussão para o Núcleo de Solução Alternativa de Conflitos, porque nós estamos aqui justamente pedindo isso, que o Conselho Nacional provoque, no sentido positivo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul para que ele enfrente essa situação que ela é constrangedora até para o Judiciário, porque a mesma sustentação oral está sendo feita nas ações indenizatórias e o próprio Poder Judiciário fica angustiado em ter que enfrentar peças que estão no sistema, promotores que trabalham com os assistentes, desculpa, eu vou terminar em 10 segundos, dizendo que fazem o mesmo trabalho e a prova é evidente de que em muitos lugares, não são poucos, nem existe assessor, só tem o assistente trabalhando lá. Então, assim, tem cheiro, sabor e cor de desvio de função. Ninguém tem culpa disso. Isso Retorna a palavra ao conselheiro Otávio Brito. Presidente, cumprimentando o nobre advogado pelo brilhantismo da defesa que fez da tribuna, eu informo que não fui insensível a esse pedido, não, de encaminhamento ao Núcleo de Solução de Conflitos, mas tomei o cuidado de entrar em contato com o Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul para saber exatamente se essa medida teria alguma efetividade, se havia interesse de Sua Excelência em uma rodada de negociação. E ele me informou que não, porque a questão já está judicializada em diversos casos individuais,
que essa situação do procedimento aqui não ser julgado gera uma instabilidade também, porque as pessoas ficam sempre naquela perspectiva de pode o Conselho Nacional fazer alguma coisa, e que, no entender dele, o ideal é que tomássemos aqui uma decisão, fosse ela qual fosse. Então, por conta disso, eu realmente proponho a rejeição desse pedido de encaminhamento ao núcleo de solução de conflitos, porque realmente será totalmente inócuo. Se a gente for pegar aqui as duas leis que tratam do assistente de promotoria e do assessor classe R, nós vemos o seguinte: o assistente de promotoria, uma síntese aqui dos deveres que cada uma das leis traz. Nível de complexidade compatível com a formação exigida para o cargo sob supervisão dos promotores de justiça. Ou seja, exige-se, para ingresso na carreira, nível superior incompleto. O assessor classe R, Lei 10.695. Atividade envolvendo assessoramento em áreas de direito, contabilidade, economia e administração. Efetuar estudos, análise, pesquisas e trabalhos nas áreas referidas, visando as atividades meio e fim do Ministério Público. Então, em bota-se aqui, nível de exigência compatível com a formação acadêmica, que, obviamente, incompleta. E tudo feito, a maioria dos atos praticados, sob supervisão do promotor de justiça. Em relação ao assessor, não há essa necessidade, obviamente, da supervisão. É óbvio que a peça elaborada é submetida ao promotor. Mas a gente verifica que, na descrição das diversas atividades, das diversas atribuições, que existem realmente algumas relacionadas a elaborar minuta de despacho, minuta de parecer, só que pela lei, é com a supervisão do promotor, o outro não. Ele não tem essa supervisão na elaboração da peça e, obviamente, submete a peça ao promotor. Então, se isso não está ocorrendo como deveria ser, a gente só pode analisar caso a caso. Eu não posso partir do pressuposto que isso está acontecendo em todos os casos. Eu tenho que analisar a situação. Por isso que eu disse que não era um interesse individual homogêneo. Por quê? Porque não há uma origem comum para cada direito aqui pleiteado. Quer dizer, não existe um único fato identificável que gera a mesma consequência jurídica para cada um desses assistentes de promotoria. Por isso que eu disse que nós estamos diante aqui de uma situação de interesse individual heterogêneo mesmo. Tem que examinar caso por caso, cada um tem o seu fato, cada um tem a sua realidade que tem que ser analisada. Essas situações de desvio de função, elas às vezes ocorrem, mas às vezes as pessoas terminam interpretando mal. Bom, mas eu elaboro despacho também, mas um elabora sob a supervisão, o outro elabora e submete ao promotor. E é como eu disse, eu não tenho elementos aqui para analisar cada uma situação concreta e dizer que há efetivamente um desvio de função ou não. Então, em razão desses fatos, Excelência, eu estou mantendo o voto. Muito obrigado, conselheiro. O conselheiro Walter Agra pediu a palavra. Vossa Excelência também, conselheiro Fábio Jorge. Senhor presidente, eu analisei esse processo detidamente e vi, efetivamente, que as leis 11.652 de 2001 e a Lei 10.695 de 96, ela estabelece as atribuições desses grupos. Então, as competências, as atribuições de cada um dos cargos decorrem de preceito legal. E aqui, para que a gente negue a aplicação do preceito legal, é necessário que nós reconheçamos e venhamos a declarar, inicialmente, o abuso ou o desrespeito a decisões do CNMP ou, segundo entendimento do próprio Supremo, podemos também fazê-lo em decorrência de violação específica a posições já sedimentadas no Supremo Tribunal Federal. E não é nenhum dos dois casos. Então, fica difícil driblar a preconização das atribuições de forma específica, como ocorreu em duas normas do Estado do Rio Grande do Sul. Por essas razões, quanto ao mérito, eu vejo dificílimo de se transbordar. E ainda, como bem declinou o advogado que nos brindou hoje com mais uma boa sustentação, falou várias pessoas estão judicializando. E o que é que aconteceu? Olha, eu estou judicializando, vários estão judicializando, e agora faz o seguinte, sindicato, vem, nos substitui
e busca isso administrativamente, já que nós não podemos mais buscar administrativamente aquilo que já pleiteamos de forma judicial. É o que está acontecendo aqui. Então, por isso, também temos a prejudicial da judicialização. Não podemos perder de vista que o sindicato, quando age, ele está agindo em nome dos sindicalizados, dos mesmos sindicalizados, mais de 70 que ajuizaram estas ações. Então, eu vejo até por este prisma também a impossibilidade de chegarmos até o mérito. E se chegarmos ao mérito, eu não tenho como transpor os limites balizadores fixados nessas duas normas estaduais, e é por isso que eu adianto meu voto, acompanhando integralmente o relator. Muito obrigado, conselheiro Fábio Jorge. Presidente, eu queria inicialmente louvar a sustentação oral feita pelo doutor Aloysio Zimmer Júnior, que nos brindou, como disse o conselheiro Walter de Agra, com explanação da mais alta relevância. Eu compreendi a iniciativa do sindicato muito mais de como quem pede um resultado imediato, como quem traz uma preocupação a este Conselho. E eu comungo dessa mesma preocupação. Uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Não no MP do Rio Grande do Sul, no Ministério Público Federal, na Justiça Federal, na Receita Federal. O que aconteceu durante os últimos anos foi que, pela evolução do trabalho, porque estamos tratando com matérias eletrônicas, recursos eletrônicos, processos eletrônicos, esses cargos que eram meramente administrativos, eles deixaram de ter uma certa razão e foram incorporados na administração, nos órgãos, quase todos os órgãos, isso é uma realidade que ninguém pode refutar, para reforço na atividade finalística. É verdade que muitas vezes isso ocorre por iniciativa dos servidores, muitas vezes que começam a cursar direito e querem, eu acho melhor atuar na área fim, e muitas vezes não há uma imposição da administração, muito pelo contrário, há uma iniciativa dos servidores, já que essa matéria administrativa não tem tanta urgência hoje em dia com essa forma nova de atuar, e, portanto, eu não considero que tratar isso do ponto de vista disciplinar seja a melhor saída, mas comungo dessa compreensão. Entendo perfeitamente a iniciativa do sindicato, me parece relevante a preocupação que aqui se trouxe, e eu sugeriria que não a providência alvitrada, mas que a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, que pode mapear um pouco mais essa realidade, fizesse um estudo diante da iniciativa do sindicato para sugerir a este Conselho, mais na frente, alguma solução para isso. Não podemos negar a realidade é essa. Na Justiça Federal é analista e técnico, mas o processo eletrônico torna dispensável o técnico, e está todo mundo que é técnico está atuando como se analista fosse, e isso se espalha para outros ramos do MP. Então, sugiro que essa matéria possa ser encaminhada à Comissão de Controle Administrativo e Financeiro para fazer um mapeamento e sugerir alguma iniciativa deste Conselho que possa tratar de maneira mais efetiva essa preocupação que foi aqui tão bem trazida. Muito bem, eu vou colher os votos, adiantar que nós temos uma preliminar de legitimidade ativa acolhida pelo relator. Então, eu coloco em votação. Sim. Com a máxima vênia, eu entendo o voto do relator, esse Conselho pode atuar de ofício em qualquer matéria, e essa realidade é uma realidade que existe, a gente não pode negar. Então, não para julgar procedente nos termos em que foram propostos, mas para conhecer de uma matéria importante e sugerir que a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro faça esse estudo. Então, com o máximo respeito e considerando o voto de excelência do relator, eu ultrapasso a preliminar. Ok, então eu vou colher os votos. Em relação à preliminar de legitimidade, conselheiro Estica. Acompanho o relator. Com o relator. Conselheiro Rochadel. Com o relator, excelência. Conselheiro Sérgio Ricardo. Na preliminar de legitimidade. Não, eu sei. Eu acho que o avanço feito pelo conselheiro Fábio Jorge atende mais o meu modo de ver essa questão, porque realmente é uma questão tão relevante que o conselho poderia e deveria, em vários casos, conhecer de ofício. Então, eu vou acompanhar essa posição do conselheiro Fábio Jorge. Conselheiro Schwenk, né? Não. Conselheiro Marcelo Ferra.
Embora o mérito, assim, eu tenho uma opinião semelhante ao do relator, na preliminar eu tenho uma posição diferente. Eu acho que, assim, é como se fosse um PCA transvertido de PP, de pedido de providências. Acho que, assim, nada impediria o sindicato de formular. Ok. Conselheiro Esdras Dantas. Conselheiro Walter Agra. Com o relator. Conselheiro... Eu. Também acompanho o relator e vamos ver o que vai acontecer, né, senhores? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, desculpem, 6 com o relator. Não é isso? 1, 2, 3. Com a divergência. Contei errado, senhores? Tá certo? Então, rejeitado é preliminar. Nós somos 10 agora? Então está errado. Então, com o relator, eu, conselheiro Esdras, conselheiro Agra, 3. Conselheiro Otávio, 4. Conselheiro Estica, 5. Conselheiro Rochadel, 6. 6-3. Então, foi acolhida a preliminar de legitimidade ativa do sindicato para a causa, prejudicado os demais elementos do processo.